Oi, Gilson. Tá me vendo agora? Boa noite. Oi! Estamos nos vendo! Oi. Aleluia! Aleluia! Pronto. Bom, Êê! melhorou, Ótimo! Melhorou, né? melhorou, voltando. Não faz muita Voltando. diferença que as duas pesquisadoras do Glican, então quem chamar não faz diferença. Bora lá. Bora. Então, Bom, vamos continuar. eu, Continue. eu parei no episódio que o Araquém, ele acaba recebendo um tiro de uma mulher que convivia com ele. E ele é Uhum, preso. Ele fica mais ou uhum, menos um ano preso e muito assim debilitado por conta do tiro, né? uhum. Esse fato é interessante, porque ele foi o primeiro preso político do Presídio das Pedras Brancas, na Ilha da Pólvora, no Rio Guaíba. Em Porto Alegre. Uhum, Isso, em Porto Alegre. E ele é um processo muito doloroso para ele, por quê? Ele fica basicamente isolado, né? Debilitado e acaba sofrendo muito nesse processo. Aí, depois, ele consegue um habeas corpus e conseguir a liberdade e acaba indo para o Uruguai conseguindo uma cirurgia através de amigos, né, dos companheiros. uhum, uhum, E daí eles começam a organizar, aí o Araquém já está clandestino, né? Ele já iniciou a uhum, vida dele na clandestinidade e como desertor do exército. uhum, Ele, ele e os amigos que formaram o movimento dos sargentos, que vai ser conhecido como uhum, Guerrilha do Caparaó, começam a se organizar para levar armamentos, cerca de 2.500 toneladas de armamentos explosivos para o Caparaó. uhum, E eles passam, né, pelo Rio de Janeiro para chegar até o Espírito Santo com esses armamentos e esses explosivos. Aí, uhum, acreditando que a luta armada é a solução para acabar com a ditadura. Só que, infelizmente, as condições de Caparaó não colaboram. A história do tiro é aquela contada no livro Caparaó, de Caldas da Costa? É. Só que ali, Vidal, tem algumas controvérsias, né? Porque teve um dos companheiros que contou a história dentro da versão dele e o que o Araquém não gostou e que não foi exatamente o que aconteceu, né? O fato da, não foi contado da forma que de fato aconteceu. Então, o Araquém ficou meio desconfortável com o que foi contado no livro, porque o livro também é de depoimentos, né, dos participantes. Tanto o livro como o documentário. uhum. Foi a partir de depoimentos. E aí criou alguns né, versões, né, que Uhum, não condizem com a realidade. Mas, bom, sim. eles ficam alguns meses reunidos
se organizando para o ataque ao Montim, só que o governo se organiza também para prendê-los. E nesse ínterim também acaba a comida lá em Caparaó. Também faz muito frio, eles não contaram com a questão do frio, das chuvas, e os mantimentos vão acabando, ficaram doentes, tanto é que se vocês procurarem aí, Guerrilha do Caparaó, tem uma imagem no momento que eles foram presos, né? Dizem até que essa foto teria salvado a vida deles, por conta que foi uma prova de que eles estavam vivos, porque o intuito do exército era matá-los. Uhum. Tanto é que fizeram uma encenação. Quando tinha lá em Caparaó 7 homens, mandaram quase 3.000 homens prendê-los. Então, sabe? Fizeram uma encenação mesmo para dizer que era um grupo muito perigoso e que eles tinham que morrer. Mas eles foram presos. O Araquém tinha, né, quando ele foi preso, ele tinha uma questão para ser resolvida também. Um processo que ele foi preso e levado para o Rio de Janeiro. Aí, do Rio de Janeiro, ele foi levado para o Rio Grande do Sul. Ele tinha um processo lá também a responder. E interessante é que durante alguns meses a família do Araquém não sabia onde o Araquém estava. Porque ele foi levado para lá e a família não sabia que ele tinha sido transferido. E até o advogado descobrir onde ele estava. Uma vez eu estava pesquisando na internet e encontrei os jornais da época falando sobre isso. Eu até arquivei. Até descobrir onde ele estava foram alguns meses. E depois, cerca de um ano, ele voltou para o Rio de Janeiro e conseguiu fugir. Essa fuga, como ele conhecia muito bem o centro do Rio de Janeiro, ele foi levado para uma policlínica e nisso ele conseguiu escapulir dos guardas, entrar num bar que ele sabia que tinha saído por outra rua e assim sumiu e foi pedir exílio na embaixada do Paraguai. Jussi, e a gente ri porque até quando a gente escuta Araquém contando, ele dá um tom assim diferente, né? Por uma história que é tão pesada e tal, ele consegue dar um tom que faz a gente rir. Eu acho que a gente acaba reproduzindo isso. Mas é nada engraçado, né? Que a gente que tem, tu principalmente, que tem a oportunidade de estar muito mais em contato com ele dá um tom irônico, enfim, que nos faz rir. Exato. Ele parece que hoje ele se diverte, né? Naquela época foi um período assim muito de sofrimento, de fuga, de medo, mas hoje ele ri por tudo que ele passou e ainda está vivo. Tanto é que ele brinca comigo às vezes assim, não é possível. Ele se diz ateu, para quem não sabe. Sim. Mas ele diz assim, não é possível, eu passei por tanta coisa, fui preso, torturado, levei um tiro e tô vivo ainda, então eu tenho alguma missão nessa vida, por isso que eu ainda não morri. Sim. Né? E ele tem, porque ele está colocando essa missão dele em prática. Mas bom, eu deixei aqui algumas coisas, porque nem é uma história complexa do Araquém. Dá para ficar uma noite falando só da biografia dele. Então, aí, nesse período que ele fica preso também, ele começa a escrever. É aí que começa também o processo de escrita dele. Que ele disse que eles recebiam as caixinhas de cigarro e tinha aquele papelzinho, né?
Tem um papel. Ali ele começou a escrever. Ele disse que ali ele começou a escrever Crônicas de uma Família Sertaneja, que é o primeiro livro de ficção do Araquém. Aqui. Isso, esse aí mesmo. E ele conta aí a história da família dele, com influências do fantástico, com influências da história dos contos do sertão, né, do Nordeste. E Gilson está perguntando aqui, perdão, como é que essas peripécias aparecem na obra de Araquém? Bom, Gilson, essas peripécias que você fala dessas vivências dele. Acredito que sim, essas peripécias da biografia dele, né? De tudo que ele passou. Bom, acaba que a formação do Araquém com o exílio, ele vai para o Uruguai, ele estuda literatura, estuda cinema, estuda belas artes, e depois, quando no Uruguai também é instalada a ditadura militar, ele vai para o Equador, lá ele trabalha em televisão, sobrevive mesmo assim, vendendo jornal, revista, ele chega a ter uma banca de revistas mesmo. E essas experiências com a literatura fantástica da América Hispânica, dos autores que ele conhece, e junto, né, com a literatura brasileira, nordestina, isso também frisar que nesses períodos em que o Araquém esteve preso, ele disse que ele teve tempo para ler, até que eu brinco com... quando a gente pega uma obra do Araquém, tem tanta referência literária, né? Eu digo assim, eu vou cometer algum delito para poder ser preso e ter a oportunidade de ler tudo isso. Né? Verdade. Então, toda essa experiência que ele teve preso, exilado, vai aparecendo na escrita dele, influenciado tanto por esses autores da América Hispânica, quanto dos autores como Ariano Suassuna, o Garcia Marques, o próprio Machado, Castro Alves, o Araquém é assim, apaixonadíssimo pela obra de Castro Alves. Se você perguntar a algum dos autores prediletos do Araquém é Castro Alves, na obra dele sempre ele cita alguma coisa de Castro Alves. E depois ele vai e vem as influências também de Milan Kundera, de Saramago, Borges. Juan Rulfo. Eu tô lendo, eu comecei a ler literatura mexicana, né? E a primeira pessoa que me indicou foi Araquém, que eu tô tendo que ler em espanhol, né? Por conta do meu trabalho lá com o laboratório no México. E Araquém, não, tem que ler Pedro Páramo, eu tenho aqui. Acabou que eu tô lendo na quarentena no Kindle. Eu comprei no Kindle o Pedro Páramo, e vou deixar aqui registrado, porque se o Zedir assistir depois e tal, mostre para Araquém que eu agradeço a ele, que eu tô amando o livro. Então ele tem essas influências, né? Sim, tem essas influências. Então, a infância dele, que ele tem muito forte, essa formação sertaneja, é uma característica do Araquém que a gente pensa assim, nossa, ele viveu no sertão, em Jequié, até 10, 12 anos de idade, mas é algo que não saiu da essência dele, o sertão. Né? Então, Ricardo está dizendo aqui, perdão, que o conto amador que está nesse livro Pargo, né, que é o primeiro livro dele de contos, é de dar nó de tantas referências, né? Inclusive nesse livro tem um conto dele, o Bode Velho, que vai se repetir em outro livro, né? Sim. Tem aqui. Depois tu fala disso. O Bode Velho, depois eu vou falar também, porque o Bode Velho começa aí, mas vai dar origem a um outro livro. Né? Isso. Aí depois tu fala pra gente. Então, para quem, dando continuidade, por exemplo, a volta dele para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil,
conhece a atual esposa, Eusedi, e decidem vir para Valença. Na verdade, ela fala assim, ó, você pode escolher a cidade. Ele disse que queria morrer na Bahia. Ele, tá bom, escolha a cidade mais perto do mar, porque ela morava em Vitória do Espírito Santo, onde ela sempre viveu próximo à praia. Aí ele vem conhecendo alguns municípios da Bahia, encontra Valença. Valença, há 30 anos atrás, era uma cidade pacata, tranquila, quase não tinha carro. E ele inicia a sua vida em Valença, começa a fazer os amigos, conhecendo Alfredo, Macari Andrade, né, a saudosa professora Macari Andrade, Mustafa Rosenberg, Pedro Geraldo e outros autores de Valença, e formam um grupo de escritores. Daí Macária, com seu sonho de ter uma academia de letras em Valença, eles também acabam fundando a AVELA, Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes. E o Araquém vai influenciando também esse grupo de escritores a produzir, a escreverem. O Alfredo, que está aí, é o melhor amigo do Araquém, em Valença. E é o... Não, e Gilson colocou aqui uma coisa interessante, que é que fazer crítica da obra de Araquém é um desafio muito grande, uma vez que ele viaja por uma infinidade de obras e autores. O crítico precisa fazer uma visita a esses autores. Então, e vamos confessar, né, que a gente, com 30, 40 anos, ler tudo que Araquém já leu é um pouco complicado, né? A gente espera um dia chegar lá. Nem me fale, porque angústia. Nesses anos que eu convivo com Araquém, eu não sei quantos livros já tive que comprar a pedido dele, porque, quem não sabe, eu sou assistente também do Araquém, né? Sim. E eu conheço o dia a dia do Araquém. O Araquém lê de manhã, de tarde, de noite. Ele lê depois do almoço, ele lê antes de dormir, ele acorda, toma o café dele e senta para poder ler. Então... Jesus está dizendo aqui angústia total. É verdade. E ele vira para mim e fala assim, você tem que ler isso aqui. Eu falei, é tanta coisa que eu tenho que ler que eu já perdi a conta, sabe? E a obra dele, como o Gilson falou, é muito complexa exatamente por essa questão. Como ele tem contato, né, com vários autores e também várias áreas do conhecimento, não é só a literatura, é história, política, e teatro, cinema. Nesse período, por exemplo, nesse período que o Araquém esteve exilado, que ele fez cinema, ele também produziu 4 curtas e um filme, um longa. Então, o Araquém também é cineasta, ele tem um livro sobre cinema, ele já deu aula e cursos em Valença. Eu fui uma das primeiras alunas dele nessa área de introdução ao cinema. Então, hoje, meu gosto por cinema tem muita influência do Araquém. Porque engraçado que eu ia falar uma coisa agora, desculpa, eu ia falar uma coisa agora que Tarcísio Guarani Caiová trouxe. A conexão de Araquém com as origens do Brasil, como por exemplo a língua tupi-guarani, é muito importante ao meio do abandono dos indígenas do Brasil. Como ele aprendeu isso? E aí tem o livro dele ainda não publicado, né, que ele me emprestou, que é justamente sobre o Guarani. Né? Aliás, se ele tivesse fazendo falta, diz que está comigo, se ele tivesse esquecido. Está aqui. Porque foi antes da pandemia, isso aqui é o original, né? Então ele tem essa conexão. O Tupi Nosso de Cada Dia começou com crônicas para o Jornal Valença Agora. O Araquém era colunista. E ele foi pesquisando, ele sempre gostou tanto da língua portuguesa quanto do Tupi. E também, né, do idioma de origem africana. Só que ele não se sente preparado para falar sobre esse tema. Ele aprendeu isso meio que pesquisando mesmo, né? Pesquisando. O Araquém é autodidata. Araquém é pesquisando, é estudando. Ele tem lá vários
dicionários sobre Tupi e Guarani. Então, ele foi, né, nessa pesquisa e leituras, ele foi fazendo associações, analisando como que o índio, né, o pensamento indígena, para formar uma palavra, não é o mesmo pensamento do europeu. Então, muitas vezes, algumas palavras e sentido, né, que foi traduzido para o português, na verdade, tem outro sentido dentro daquilo que ele foi pesquisando, catalogando. E ele foi fazendo esse trabalho do Tupi Nosso de Cada Dia. A gente fala tantas palavras do origem do Tupi no nosso dia a dia e não nos damos conta. Então, o trabalho dele foi nesse sentido que ele escreveu tantas crônicas, inicialmente eram crônicas, que acabou dando um livro que, acho que publicado vai dar quase 1000 páginas. Pelo que o material que você tem aí, né? Deixa eu ver aqui que eu te digo, peraí. Não, aqui tem não chega tanto, mas eu acho que deve ter mais. Datilografado aqui tem 130 e poucas, mas eu acho que deve ser. Tu tá falando do material todo dele a respeito. O material todo. Aqui são 137 páginas esse livro. Porque... Deixa eu ver aqui. 137 páginas. O Tupi Nosso de Cada Dia. A presença do Tupi em nosso falar diário. Estudo de uma minoria linguística. 137 páginas. Inclusive tem aqui no início até uma moção de apoio que foi feita e tal. Porque na época ele era do Conselho Estadual de Cultura e o grupo, né, fez essa menção para valorizar a obra dele na tentativa que o governo do estado publicasse, mas infelizmente não deu. Eu vou anotando aqui as perguntas e tu vai falando, porque senão se a gente for interrompendo, eu anoto as perguntas e no final eu faço, tá? Tá certo. Então, essa influência do Tupi, né, no Araquém, é muito pelo amor que ele tem à língua, a língua portuguesa e também a cultura indígena. O Araquém é uma pessoa que valoriza muito a nossa cultura brasileira, o nosso idioma, tanto de origem portuguesa como de origem indígena e também de matriz africana, como eu falei. Ele disse, Jusce, para falar sobre as palavras de origem africana, eu teria que estudar. E eu já estou velho para estudar. Eu já estudei tanto do Tupi que eu não sei se eu vou conseguir dar conta, né, de palavras do Iorubá, do Banto, que influenciam também o nosso idioma. Mas quando você faz a leitura da obra, por exemplo, meu objeto de pesquisa é o livro O Jagunço Velho. Não sei se você tem aí, Mário. Tenho, já vou pegar, peraí, tá aqui. Vai falando que eu já acho. Deixa eu ver aqui, o Jagunço Velho, peraí que tá aqui, tá tudo separado. E a história do Jagunço Velho é sobre o sertão. Sobre... Tá aqui, perdão. Sobre o sertão e sobre o personagem, né, essa figura tão forte que é o jagunço. Mas dentro da obra, o Araquém vai falar da fauna, da flora, dos costumes do sertanejo, valorizando essa cultura e também valorizando uma cultura que é dele, faz parte da essência dele. Então você vai ver o Araquém falando sobre os cactos, falando sobre um buzeiro, falando sobre o carcará, que é o gavião, né? Falando sobre... É engraçado, Ju, que ele vai fazendo algumas digressões na obra, mas depois ele mesmo volta e situa, né? Eu abri aqui bem numa parte, se tu me permitir ler, que ele fala justamente isso. Posso ler? Pode, sim. Ele diz assim, concluída a digressão, volta-se outra vez ao principal fio condutor da narrativa, na esperança de que, no decorrer dela, se possa fazer entender como as famílias do sertão,
as que interessam para a nossa história, aquelas relacionadas com os coronéis, foram formadas. Feito isso, passa-se agora, ou volta-se, para os fatos que estão a ocorrer, na forma de lembranças, na cabeça de Quelé. Então, acho que isso aqui situa bem, né, Isso. a obra dele. Porque ele vai falar sobre isso, como as famílias sertanejas se formam, como que é a vida, né, do sertão. Uhum. E em outras obras do Araquém você vai encontrar essa característica também de idas e vindas. Uhum. O Gilson falou assim, essas peripécias, né? O Araquém tem essas peripécias de ir e vir na narrativa, de estar aqui falando sobre um assunto e ligar esse assunto a um outro, né? E ali abrir um parêntese, que não é só um parêntese pequeno, às vezes é quase uma página inteira ou mais, para falar sobre aquele outro assunto. Então, aqui, inclusive, em determinado momento ele falava até de Euclides da Cunha, né? Aí depois ele volta, então ele faz esse... Aí, no Jagunço mesmo, ele vai falar de Euclides da Cunha, ele vai falar do Saramago, de Milan Kundera, de música popular brasileira, de cordel. Então, ele vai para vários assuntos e também assuntos políticos, filosóficos, sociológicos, históricos, né? Ele vai tocar também na questão do fim, do domínio dos coronéis no sertão e a dominação militar, né, no sertão, que impacta muito a vida do sertanejo e o personagem, o Jagunço. Eu e o Gilson, a gente estava trocando outro dia, conversando sobre essa obra e falando como que o Araquém, ele parece que revive também as suas memórias na obra. As suas memórias, tanto da infância, como o Araquém já tem 83 anos, quer dizer, 84 anos, mas quando ele publicou esse livro, ele ia completar 80, era também rememorando essa infância sertaneja. Recentemente, ele acabou de escrever um livro que também tem a temática do sertão e do vaqueiro, que é rememorando a vida do menino Araquém na Fazenda Veneza. Acho que é também um processo da própria idade, né? Sim. Que acaba levando para esse caminho. Sim. Aí eu vou falar um pouco Jussi, também sobre... Eu não tô controlando o tempo, viu? Eu não tenho como controlar o tempo, porque eu não sei nem que horas a gente começou. Só para te dizer que a gente tem aí 59 minutos e a gente pode voltar. Agora eu não tenho a mínima ideia de que horas a gente começou, tá? E só te dizer, eu não sei se tu já fez isso, mas quando ele te disser que vai encerrar, aí tu coloca para salvar no IGTV antes de voltar, pra gente poder ficar com isso gravado, tá? Tá certo, tá bom. Eu questões técnicas. É isso, questões técnicas. Não, mas é fácil, ele vai mostrar ali, encerrar vídeo, quer salvar no IGTV, tu salva, bota um títulozinho e volta. Sim. Viu? Não é difícil. Tá. Pronto. Voltando um pouco sobre a obra do Araquém. Hoje eu postei dos meus stories o que Araquém tem publicado, né? Você mostrou aí Crônicas de uma Família Sertaneja, que foi o primeiro livro de ficção. Antes ele tinha já publicado... Tem trilogia, que na verdade virou uma tetralogia, né? Isso. Mas tem aqui a saga do Menino do Sertão, o Jagunço Velho, as Crônicas de uma Família Sertaneja. Aí vem Crônica, vem Saga de um Menino do Sertão e o Jagunço Velho, nessa sequência. Né? Isso. Tem livro sobre a história de Valença, Memórias de uma Cidade. É o primeiro. Que é um livro esgotado. Tá esgotadíssimo, exatamente. Tem as antologias também, né? Isso. A Valenciando.
Valenciano, que é um exemplo de como o Araquém reuniu esse grupo de escritores, que Valença tinha vários escritores, mas um espalhado, cada um no seu canto, melhor dizendo, né? Cada um no seu canto, ele começou a organizar isso e eles conseguiram publicar o livro Valenciano e depois o Rio de Letras. E tem também o de Jovens Valencianos. Exatamente. Esse eu acho interessante falar, que ele traz autores até da própria ocupação cultural. Adriano estava aí, né? Não sei se ainda está. Ele traz os autores, os novos autores da ocupação cultural, né? Aqui para esse livro. E tem também a Trívio, né? De antologias. Que é uma parceria. Foi Araquém, Alfredo e Marcos Vieira. E Marcos Vieira, isso. Isso. Quando tu começou a falar das obras, eu queria voltar naquela pergunta para tu falar sobre o Pargo, né? E a questão do bode velho, que o bode velho vai aparecer. Como é que aparece esse bode velho em dois momentos da obra de Araquém? Bom, o Araquém, primeiro, ele com o bode velho, consegue ganhar o prêmio Talentos da Maturidade, do Banco Itaú. Né? Itaú? Acho que Itaú. Acho que não me lembro bem. Aí, nos corrija aqui. Depois ele publica, né, o contos nessa coletânea de contos, Pargo, que recebe, que é também o título de um dos contos, e Pargo é esse cachorro da capa, que é uma das capas de livros que eu mais gosto, eu acho muito linda a capa desse livro. E aí o Araquém começa a escrever outros contos com personagem, esse personagem, bode velho, que na verdade não é um bode velho. O Pargo aqui, só para mostrar. Isso. Um senhor já com uma certa idade, serenidade, no asilo e tendo divagações com Cabrito. Cabrito é um jegue que o velho, quando menino, nomeou esse jegue de Cabrito. Ele vai escrevendo, ele escreve vários outros contos nessa perspectiva. Esse personagem Cabrito vai aparecer muito, e não só como simples animal, mas como um companheiro desse velho, e desse velho que se projeta nas suas memórias de infância. Então vai contar vários momentos da infância, que assim, um momento ou outro, você conhecendo Araquém Vaz Galvão, você fala assim, ele está falando da infância dele nessas histórias, né? Mas, ele tá falando dele, né? Se pensa assim, tá falando dele. Tá falando dele. Mas ali tem muita ficção e muita influência do fantástico. Porque esse Cabrito, ele tem um voo alado. Então, e esse Cabrito também, ele acaba transitando entre os tempos, né? E o Araquém, ele escreveu esses contos desse bode velho, e depois ele escreveu uma novela, que é Trama Esgarçada. Aí não sei se você tem um livro aí, Trama Esgarçada. Tava tudo organizadinho, eu fiz uma bagunça aqui, eu vou achar e já mostro. Eu tenho. Tá. Vai falando que tá aqui, já achei, a Trama Esgarçada. Aí ele consegue pegar... É da biblioteca do meu marido. Eu ter mesmo, eu não tenho, né? Isso é da biblioteca do meu marido, Frade, né? Que eu fui ali. E assim, eu tenho todos esses livros, mas infelizmente eu não estou com os meus livros. Eu estou passando a pandemia, não estou passando a pandemia onde eu moro. E acabou que eu
estou praticamente sem os meus livros do Araquém. Sim, sim. Então, Trama Esgarçada, ele junta esses contos com a novela. Tanto é que é Tramas Esgarçadas e Outras Histórias Mais. Que essas histórias mais são esses contos. Isso. Então, eu digo que ele teria que, em uma outra edição, chamar esse livro de romance. Que de uma forma ou outra, ele conecta as histórias que se torna uma só. Sim. Né? Então, ele colocou aí como se fosse uma novela e uns contos, mas ele pode chamar também de romance, até porque ele, como escritor, ele tem essa autoridade. Ele pode tudo. Ele tem essa autoridade. Josi, então... desculpa, termina, depois eu te pergunto. Não, pode falar. Outra pergunta que eu tenho sobre o Pargo é o seguinte: tem outro conto muito interessante que é o Amador, né? Que ele retoma uma figura contemporânea, né? Através de um descendente do conselheiro Zacarias. E aí é interessante que quem retoma esse trabalho dele como historiador, né? Que de uma forma ou de outra ele é um historiador. Né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Sobre o Araquém historiador? Sobre esse conto, Amador, né, que está no Pargo, e que, de uma certa forma, vai retomar o lado dele como historiador, né? Olha, Maureen, infelizmente, eu não tenho muito como comentar o conto, porque tem muito tempo que eu li. Sim, tu não tá com teus... Não. Não, sem problemas. Era só uma questão, sem problemas. Mas essa figura do Araquém historiador, você vai perceber em muitas outras obras dele, em vários contos, que sempre ele toma para essa postura. Até no Jagunço Velho, em alguns momentos, ele também tem essa postura de historiador, né? Porque é algo muito forte no Araquém, o pesquisar, estudar, e tanto é que ele escreveu o livro sobre Valença. Antes de escrever o livro sobre Valença, ele escreveu também um livro sobre a história de Teixeira de Freitas. Esse livro, o único contato que eu tive foi com o original e algum material de pesquisa, que nem o Araquém tem o livro, né, sobre a história de Teixeira de Freitas, e o de Valença. Então, ele tem também esse perfil de historiador, de pesquisar, de tá ali tentando descobrir nos documentos. Ele tem muito esse perfil. Né? Tinha um pedido aqui, eu não sei quem é, tu deve conhecer, Isa Oliveira. Pediu para falar sobre as Crônicas das Prisões e do Exílio, que é tema de pesquisa, né? E aí, se tu puder falar um pouquinho. Sim, Isa de Oliveira. Isa é escritora aqui de Itaperoá. Mas prazer. Mora em Salvador. Ela também tem obras sobre Itaperoá. E Isa é amiga de Araquém, revisora também de Araquém, né? Você hoje está revisora de Araquém, mas Isa também já revisou muitas obras do Araquém. Tamo junto. Não, é Luciano Silva, não é Isa. É Luciano Silva. Luciano Silva. Eu que li errado, desculpa, Luciano. Luciano. Pronto. O Crônicas das Prisões e do Exílio é uma obra que, para o Araquém publicar, foi muito importante por conta do momento também histórico que ele retrata. Que é o período, não é sobre a ditadura militar. São experiências, vivências, momentos que o Araquém ou viveu ou assistiu sobre o período da prisão
e sobre o exílio. Né? Então ele vai contar, ele vai falar sobre a morte do sargento Soares nesse livro. Ele vai falar sobre o período que ele esteve preso e como era difícil, né, você conseguir contato com os familiares, com a dificuldade também de ler dos livros que ele gostava, como eu falei para você, como eu falei antes, o Araquém, quando esteve preso, ele gostava, uma fuga foi a leitura. E como que esses livros chegavam até a ele, as pessoas que o ajudaram, os amigos, e iam visitá-los e levava alguma obra, levava alguma coisa que pudesse, né, amenizar aquele momento. E também as experiências enquanto um exilado. Essa obra vai falar basicamente sobre esses momentos e não sobre exatamente a ditadura militar. Né? Ricardo está falando aqui de uma crônica muito interessante dele, como ele aprendeu a cozinhar. Essa crônica foi muito legal, que eu levei para os meninos lá no IFE. E eles gostaram muito de ler e de trabalhar com a crônica. Né? O Ricardo está dizendo que é uma crônica linda que finaliza o livro. Sim, essa crônica está também em outro livro, eu acho que Trívio, se eu não me engano, também está. É uma das crônicas do Araquém que mais me tocam, porque é uma experiência que ele conta enquanto exilado, ele começou a trocar cartas com a mãe dele, e ele, na tentativa de matar a saudade, ele pede à mãe receitas, né? E ele diz que, na verdade, ali, ele não estava querendo aprender a cozinhar, ele estava querendo matar a saudade da mãe, a saudade do sabor da comida da mãe, de como, quando a felicidade da mãe em ver os filhos à mesa comendo e ela em pé, né, assistindo, e como aquilo, para ele, na época, quando ele era criança, ele não compreendia aquele gesto, e ali ele já entendia que era um ato de amor. Então, foi uma aproximação, né, dele com a mãe. Que a mãe, como a mulher sertaneja, ele se fala isso na crônica, ela não demonstrava amor com palavras de carinho, com gesto. O gesto dela era esse, né, de preparar a comida para os filhos e vê-los se alimentando bem. Então, é uma crônica muito emocionante. Eu trabalhei com essa crônica em uma das oficinas da Ocupação Cultural e teve gente que chorou com a leitura dela. Mas alunos meus que choraram também lendo. E Onan está dizendo, eu levei para os meus alunos no IF Baiano Valença. E eles dramatizaram esse texto. Araquém assistiu a apresentação, foi tão emocionante. Imagina, eu levei também para os meninos no IF Baiano Santo Inês, né? E é sempre muito emocionante ler essa crônica. Verdade. Eu lembro do evento em que Ionan foi uma das organizadoras, coordenadoras, e o Araquém foi prestigiar. Ele se sentiu assim ele ficou muito emocionado, né? Porque vendo a representação de uma obra dele, de um texto, e relembrando aquilo que faz, né, relembrar esses momentos, essas experiências, acaba sendo muito emocionante. Com certeza. Ricardo está dizendo que leu chorando também. E aí, Júcia, uma coisa que tu começou a falar e depois a gente vai para uma coisa, outra, uma coisa e outra.
mas que eu acho que é importante, é tu voltar um pouquinho na tua dissertação, porque tu está trabalhando com Araquém no mestrado, né? Tu está fazendo essa pesquisa com a obra de Araquém, eu acho que vai ser mais um material que vai ficar aí para a fortuna crítica dele, né? Vai sair agora a nossa revista do IF Baiano, que também vão ter artigos, né, sobre ele, sobre outros, sobre a ocupação cultural, sobre a cultura do Baixo Sul como um todo, mas eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho dessa experiência e principalmente como é que foi a recepção da obra de Araquém no mestrado na UFBA, né? Que tu está na UFBA. Sim. Como é que tem sido isso? Maureen, eu, em alguns momentos, na UFBA, eu cheguei a, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Normal, minha amiga, bem-vinda ao mestrado. Bem-vinda ao mundo do mestrado. Porque na UFBA, por uma questão mesmo de linhas de pesquisa, você vai encontrar os autores clássicos, né? Machado, Cecília e outros, Guimarães Rosa, e você vai encontrar os divertentes das narrativas e os autores negros também. Parece que... E periféricos, né? Isso, periféricos. Parece assim que ou é isso ou aquilo. E um ou outro é que vai dialogar sobre outras obras, sobre autores não conhecidos. Aí eu, conversando mesmo com um amigo meu do mestrado, que ele é negro, mas trabalha com uma obra de um escritor mexicano, não me recordo agora o nome, mas mexicano e branco. E ele é muito questionado por conta disso. E eu trago um autor branco do interior da Bahia, né? Que, como a gente fala, é uma literatura periférica porque não está no centro dos escritores baianos, Salvador, sim, como Aleilton Fonseca, né? E então quando eu trabalhei no pós-doc com a ocupação cultural, eu me debati muito com essa coisa de falar, né, de fazer o meu relatório final. Poxa, eu vou falar da ocupação como um sarau periférico, e eu deixei claro, não é periférico pelo termo, né, pelo que a palavra carrega, mas por essa coisa de assim estar tão próxima de Salvador, mas ao mesmo tempo tão longe, né? E aí com aquela experiência, foi vocês que contaram, que teve um encontro das academias aqui em Valença, e simplesmente Salvador não apareceu. Então, porque não é considerado, né? Exatamente. Então, nesse sentido é que é periferia, né? Isso, nesse sentido de estar tão próximo, mas não não estar tão presente no meio, né, desses acadêmicos. Você vai encontrar um ou outro que são escritores que tem uma produção tão rica, que tem autores que estão aqui, outros que não estão aqui, como tu já falou no início, né? A produção de Alfredo, de Dr. Mustafa, do pessoal da academia, Rosângela, Ângela, tu, Gilson, Ricardo. Então tem tanta gente produzindo, né? O próprio Adriano Pereira, da Ocupação, sim, tanta gente fazendo, né? O Araquém mesmo fala que o Alfredo é um dos grandes escritores contemporâneos do Brasil. E que o Alfredo, ele escreve muito. O Alfredo tem obras assim lindíssimas que emocionam. Mas com certeza, por essas questões, e aí, eu imagino a tensão que deva ter sido para ti e deva estar sendo ainda, né? Trabalhar com o autor. Porque tem todas as questões, né? Implicações. É um autor novo, que ninguém estudou, pesquisou. Então, eu tive dificuldade para conseguir orientador. E mesmo assim, eu estou me sentindo desorientada, de uma certa forma.
porque até por conta da pandemia mesmo, né, que dificulta um pouco esse trabalho da gente encontrar e poder conversar com a orientadora. E Gilson está sendo uma pessoa que está me auxiliando muito. Inicialmente a gente tentou colocá-lo como meu co-orientador, mas ainda não foi oficializado isso, mas ele tem me ajudado muito, eu agradeço, não só pela questão da amizade, mas porque ele tem me dado um norte. E essas questões mesmo de uma obra que nunca foi analisada e a partir de que ponto ela será estudada, que ela será criticada, né? Quais são os autores como base que eu usarei para poder trabalhar a obra de Araquém? Até eu mesmo estou muito assim, descobrindo coisas que antes eu não tinha visto, até por uma questão de formação acadêmica mesmo, Mauri. Não é desmerecendo a faculdade na qual eu formei, até porque eu tive professores brilhantes, como Dislene e Onan, que fazem parte do grupo de pesquisa, e mais que o formato da faculdade particular para a pública é totalmente diferente. Então, um incentivo à produção, à pesquisa, a leituras de textos de autores é totalmente diferente. Quando eu cheguei na UFBA, tinha autores que eu nunca tinha escutado falar o nome. Mas então, você sabe que quando eu fiz faculdade federal, tá? E quando eu fui fazer mestrado, isso no início dos anos 2000, eu cheguei na faculdade em Santa Catarina, porque eu estudei no interior do Rio Grande do Sul, cheguei na faculdade de Santa Catarina, o pessoal já lendo Derrida, Deleuze, e eu tinha vontade de chorar. Porque eu nunca tinha visto nem o desespero da pessoa, sabe? Eu falei, quem é? Do que se alimenta? Né? E o povo já todo, Barthes, Derrida, Deleuze, e eu, oi? Então, assim, eu te entendo, amiga. Exatamente. A prova, né, do mestrado já é um tapa na sua cara. Porque já são obras que nunca... Acho que assim, o que tu está fazendo é um trabalho de resistência, né? É um trabalho é um trabalho inédito, poderia ser até um doutorado já, né? Porque está trazendo um tema que não é trabalhado por todo mundo, né? É uma valorização de um escritor que já está aí com seus 84 anos e que a literatura dele tem que chegar para outros espaços, né? Não tem que ficar aqui. E quando a gente foi para o México, a gente levou um catatal de livro de todo o pessoal da Vela que tinha livro para... Levamos de Alfredo, de Araquém. Então, para levar também essa literatura, e eu, quando saía para falar pelo pós-doc, mesmo falando da ocupação, eu acabava falando da Vela e desses escritores, e as pessoas ficavam, dei um curso no Rio Grande do Sul, as pessoas ficavam impressionadas, mas numa cidade do interior da Bahia tem tudo isso? Tem. Então, acho assim, tu tem que seguir fazendo e tem que resistir, não é fácil, né? Mas tem que fazer. Não, eu sinto isso, que é um trabalho de resistência, e apesar, né, do que eu falei, né, me senti meio perdida, eu falei assim, não, mas esse lugar aqui também é meu, e a obra de Araquém, de outros escritores de Valência e do Baixo Sul, tem que chegar à academia, né? Alfredo tem que ser estudado. O Mustafa tem que ser estudado. E Ricardo Vidal também, que produz. A gente tem Gilson, que está iniciando também na escrita ficcional. O Marcos Vieira, que escreve por uma questão, acho que até de pessoais, timidez, não produz tanto. Tem alguns textos publicados em antologia que quase ninguém conhece. Tem uma escritora no livro Rio de Letras, mesmo, Débora Zeferino. Ela foi minha professora no ensino fundamental. Muitos anos depois, quando eu conheci o Araquém, que eu fui descobrir que Débora escreve. E os textos dela são muito bons, pelo menos dentro da minha visão, né? Oi? Ricardo tá falando de Celeste Martínez. Ricardo tá falando de Celeste Martínez, sim, que também escreve. Celeste escreve, Celeste. E vai sair aquela coleção, né, do Baixo Sul, do Versando Baixo Sul, né, com vários autores
de várias regiões. Isso. E esse projeto mesmo, os Bardos, é interessante isso. Porque tá fazendo com que vários escritores que a gente não imagina, nunca pensou que escrevesse, se mostre, apareça e mostre como que o Baixo Sul, não só Valença, mas o Baixo Sul, ele produz literatura. E literatura de várias vertentes, né? E com qualidade também. Esse projeto, eu acho que é como se fosse o livro Os Valencianos. Sim. Né? Eu lembrei disso, né? Tu falou a gente falando dos novos valencianos, eu acabei lembrando desse projeto. Não foi para fugir de Araquém, não, porque Araquém é o nosso muso. Mas o Araquém iniciou esse trabalho lá na década de 90, e o Gilson, ele disse que o Gilson hoje é o representante dele. Porque o Gilson está fazendo esse trabalho também, né, de pesquisa. Eu acho que o Glican foi formado muito por conta do trabalho de Gilson, que contagiou os outros pesquisadores. Eu entrei no Glican a convite de Gilson, o Gislene, que também faz parte do IFE e que começou a trabalhar com a obra de Moacir Saraiva, né, não falei de Moacir. Moacir, que é um cronista de crônicas com temáticas do dia a dia, mas que passam uma mensagem também muito forte, muito interessante. Moacir foi meu professor desde o ensino médio até na pós-graduação. Sim, e Onan e Josi, né, que fizeram aquele trabalho com Maragogi Pinho, tão interessante, né, de recorte das narrativas e do artesanato e tal. E Ricardo está falando que o Baixo Sul tem uma história literária que remonta à colônia, o Compêndio Narrativo do Peregrino das Américas, de Nuno Marques Pereira. Então é uma literatura muito rica. Muito. O Ricardo, para falar sobre a literatura mais antiga de Valença, eu acho que é uma das pessoas mais preparadas. Você está falando aqui que Pardo é um conto lindo, baseado em Argos da Odisseia. Não, e Gislene disse lá no início, agora que a gente já está, eu não sei, eu não tenho noção de horário, mas que a gente já deve estar quase indo para o final, porque, né, a gente começou aqui 8, já são 9h15, nessas quebras e não sei o quê, o horário vai passando, né? 9h20. Mas Gislene falou lá no início que tu, como biógrafa de Araquém, tinha que escrever um livro, né, sobre ele. Eu também concordo. Bom, ele não me pediu diretamente, mas já meio que me deixou essa missão, né? É porque se eu fosse falar de toda a literatura dele, olha aqui, ó, a gente ia ficar mais ou menos até a meia-noite. Assim, por alto, né? Sim. Porque ainda falta aqui, né? Aí tem aqui, né? Aí tem aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui até às 5 da manhã falando de Araquém, né? E ainda aqui, né, o do Tupi. Mas vamos continuar enquanto o Instagram deixar. Tem aqui, em qual desses livros ele fala de suas experiências de vida? O não entendi aqui. A gente não consegue falar os nomes, né? Isso. Mas a experiência de vida do Araquém, ele está presente em toda a obra dele. Não tem como dizer. Ao mesmo tempo que tá terminando. Ah, tá. Então faz assim, Ju, pra gente dar tchau, tá? Encerra, acha no IGTV, salva no IGTV e volta pra gente terminar, tá? Tá certo, tá bom. Eu espero.
Abre outra sala daí.